Às vezes a vida parece travada, como se tudo estivesse andando em círculos, sem saída clara, sem novidade que realmente mude alguma coisa. Você acorda, faz o que precisa, cumpre obrigações, mas por dentro existe uma bagunça silenciosa, uma sensação de estar sempre atrasado em relação a si mesmo. Isso não é preguiça pura, é falta de direção, e é nesse ponto que nasce a necessidade de se forçar a agir, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, porque a ação é a única chave que abre portas reais. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. A verdade é que desde cedo você foi ensinado a se colocar em último lugar, a carregar culpas que não eram suas, e acreditar que se priorizar era sinal de egoísmo. Mas chega uma hora que o corpo e a mente não aguentam mais viver para agradar os outros. Chega um tempo em que é preciso assumir que se escolher não é vaidade, é sobrevivência. É nessa hora que a vida pede um basta silencioso, um olhar firme no espelho e a decisão de cuidar da própria estrada. O estoicismo nos lembra de forma prática que a vida é feita das nossas escolhas e que a mente é o campo de batalha mais importante. Marco Aurélio escreveu que a qualidade dos pensamentos define a cor da vida, e isso continua atual. Quando sua mente está confusa, tudo ao redor reflete essa confusão. Quando ela se organiza, a vida começa a se alinhar de forma natural. É como limpar um vidro embaçado. O cenário lá fora é o mesmo, mas a visão fica nítida. Se você quer mudar de verdade, o primeiro passo não é comprar algo novo, nem esperar a motivação cair do céu, mas sim organizar o que acontece dentro da sua cabeça. Isso significa criar espaço, eliminar excessos, escrever o que pensa, tirar o peso das ideias soltas que ficam girando sem parar. Quando você escreve, você transforma sombras em palavras visíveis, e aquilo que parecia um monstro vira apenas um rabisco que pode ser encarado com calma. Essa é a base, criar ordem dentro de si. Sem essa ordem, qualquer tentativa de mudança vira esforço jogado ao vento. Não adianta querer correr uma maratona com a mochila cheia de pedras invisíveis. Não adianta querer ter clareza de futuro sem antes limpar o presente. E limpar o presente começa com gestos simples. Respirar fundo, separar alguns minutos para escrever, perguntar a si mesmo o que realmente importa hoje. E é nesse ponto que você começa a sentir a diferença. Aos poucos a ansiedade diminui, a mente fica mais leve e você percebe que o mundo não mudou, mas você mudou diante dele. O que antes parecia caos incontrolável vira cenário onde você consegue caminhar com mais firmeza. Esse é o primeiro movimento silencioso, mas poderoso. Escolher olhar para dentro, organizar a mente e dar o primeiro passo. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Muitas vezes, o peso que você sente não é da vida em si, mas da luta constante para controlar o que não depende de você. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa entre os dedos. Você insiste em querer mudar a opinião de alguém, em controlar o que já passou, em prever cada detalhe do futuro, e isso só traz frustração. O resultado é uma mente cansada, sempre ocupada com batalhas que não podem ser vencidas. O estoicismo nos ensina que a paz nasce quando conseguimos separar o que está nas nossas mãos daquilo que está além do nosso alcance. Epicteto dizia que não adianta gastar energia tentando alterar o que não é nossa responsabilidade. Essa frase parece simples, mas é libertadora, porque quando você entende isso, deixa de gastar tempo com paredes intransponíveis e começa a focar nas portas que podem realmente ser abertas. Pense bem, você não controla a boca de quem critica, mas controla a forma como reage. Você não controla o passado, mas controla o que decide aprender com ele. Você não controla o futuro, mas pode se preparar hoje para encarar o que vier com mais firmeza. Essa mudança de foco não é mágica, mas transforma sua postura. Em vez de ser levado pelo vento, você passa a escolher a direção, mesmo que o vento continue soprando contra. Esse foco no que depende de você não significa fraqueza, significa inteligência emocional. Quem tenta controlar tudo termina sempre frustrado. Quem foca no que pode mudar encontra resultados reais, ainda que pequenos no começo.
É como construir uma casa. Você não decide o clima, mas pode decidir se vai reforçar o telhado. A diferença está na consciência de onde vale a pena colocar a sua energia. E quando você aplica isso, percebe que a ansiedade começa a dar espaço para a clareza. Você entende que não precisa vencer todas as batalhas, mas apenas as que são suas de verdade. Essa escolha simples faz a mente descansar, porque ela não fica mais correndo atrás de soluções impossíveis. O silêncio aparece como consequência de um olhar mais limpo, mais justo com a própria realidade. Esse é o segundo passo da mudança. Aceitar que o mundo seguirá injusto em muitos aspectos, mas que a sua resposta continua sendo sua. Você não precisa dominar tudo, apenas a si mesmo diante do que acontece. E quando consegue isso, cada dificuldade vira degrau, cada obstáculo vira chance de crescer. O cenário não muda, mas você muda dentro dele, e isso é o que realmente importa. A preguiça raramente se apresenta como inimiga direta. Ela vem disfarçada de descanso, de conforto, de amanhã eu faço. No começo, parece inofensiva, mas é assim que ela vai tomando conta do seu tempo. Quando você percebe, já se passaram dias, meses ou até anos, e aquele projeto, aquele hábito, aquela mudança continua parada no mesmo lugar. A preguiça não rouba de uma vez. Ela vai tirando pedacinhos de você em silêncio, até que a vida fica menor do que poderia ser. O mais perigoso é que a preguiça convence com desculpas bem formuladas. Você diz que hoje está cansado, que amanhã será melhor, que precisa esperar a motivação aparecer. Mas a motivação não aparece do nada. Ela não bate na sua porta como visita. O que realmente cria força é a ação, mesmo sem vontade, mesmo com sono, mesmo com peso no corpo. É quando você se mexe sem esperar a inspiração que descobre que a disciplina nasce do gesto, não da vontade. Epicteto já alertava que começar o dia cedendo ao conforto é se entregar como refém logo na primeira batalha. Se você desperdiça as primeiras horas, todo o resto tende a seguir no mesmo ritmo. Por isso, ao acordar, o movimento precisa vir antes da desculpa. Não importa se é arrumar a cama, dar alguns passos, tomar um banho frio ou escrever 3 linhas. O que importa é dizer para si mesmo, com o corpo, que é você quem decide. A disciplina não é um fardo que cai do céu. Ela é construída tijolo por tijolo. E cada tijolo é uma pequena ação feita no momento certo, mesmo que ninguém veja. Não é sobre grandes conquistas no primeiro dia. É sobre pequenas vitórias acumuladas que juntas criam uma vida mais firme. É como empurrar uma pedra pesada. No início parece impossível, mas quando ela começa a rolar, cada impulso fica mais leve. Você não precisa se cobrar resultados gigantescos, mas precisa parar de se acostumar com o caminho fácil. O fácil de hoje cobra caro no futuro. O esforço de hoje, por menor que seja, cria alívio lá na frente. Essa é a conta que nunca falha. É por isso que cada passo dado, cada minuto vencido contra a preguiça, vale muito mais do que a sensação passageira de conforto. A escolha é sempre entre dor curta e dor longa. O terceiro passo é entender que você tem mais força do que imagina, mas ela só aparece quando usada. Se ficar esperando vontade, nunca vai sair do lugar. Se agir mesmo sem vontade, a força cresce dentro de você como músculo que se exercita. Não é preciso muito, basta começar. 2 minutos de ação já quebram a inércia. E quando a inércia se rompe, a vida começa a andar novamente. Um dos maiores cárceres invisíveis é o medo da opinião dos outros. Você deixa de agir, de falar, de tentar algo novo, porque já imagina o julgamento, a crítica, a rejeição. E muitas vezes esse julgamento nem existe de fato. É apenas uma voz inventada na sua cabeça que controla suas escolhas. O resultado é uma vida vivida pela metade, sempre se escondendo para não incomodar, sempre pedindo uma permissão que nunca deveria ter sido necessária. O mais cruel desse medo é que, mesmo tentando agradar, você nunca vence. Se faz algo novo, chamam de estranho. Se recolhe, dizem que você sumiu. Se compartilha uma conquista, acusam de exibicionismo. Se erra, riem. Se acerta, criticam também. Ou seja, não importa o que você faça, sempre haverá alguém para falar. E viver tentando evitar isso é abrir mão de ser quem você é para caber na expectativa de quem talvez nem esteja olhando,
Marco Aurélio escreveu que é tolice sofrer pela opinião de quem não sabe o que é bom ou ruim. Essa frase deveria ecoar todos os dias na sua mente, porque no fim a única consciência com a qual você dorme é a sua. Não é o aplauso da multidão que sustenta sua paz, é a honestidade consigo mesmo. E se você sabe que está agindo em coerência com seus valores, nenhuma crítica tem poder de sentença sobre você. Quando você começa a se libertar da opinião alheia, descobre algo poderoso. A coragem de ser autêntico atrai respeito. Nem sempre agrada, nem sempre é compreendida, mas é percebida como força. E viver assim é muito mais leve, porque você não precisa mais vestir máscaras diferentes para cada plateia. Você se torna inteiro, mesmo que alguns não entendam, mesmo que outros se afastem. É claro que não é fácil. O medo de julgamento é real e dói, mas como todo medo, ele diminui quando você o encara em pequenas doses. Diga sua opinião em voz baixa, depois em voz firme, depois em público. Compartilhe uma ideia pequena, depois um projeto maior. A exposição gradativa cura a ferida do olhar externo, e cada vez que você enfrenta, percebe que o peso era mais da sua imaginação do que da realidade. Esse é o quarto passo: parar de viver refém da plateia invisível. O estoicismo ensina que o valor de uma vida está em ser leal a si mesmo, não em agradar a todos. Quem busca aplauso se perde, quem busca coerência se encontra. E essa lealdade é o que sustenta o respeito próprio, mesmo quando o mundo insiste em falar. Desde cedo, muita gente aprende que cuidar de si é egoísmo, que se colocar em primeiro lugar é falta de caráter, que estar sempre disponível para todos é sinal de bondade. Só que o tempo cobra caro de quem vive assim. Você se doa tanto que um dia percebe estar vazio, cansado, sem energia nem para si e nem para os outros. É como tentar acender a luz na casa de alguém quando a sua lâmpada já queimou há tempos. Não é possível iluminar se você mesmo vive na escuridão. O estoicismo mostra com clareza que a verdadeira força nasce do equilíbrio interno. Não adianta tentar consertar o mundo se dentro de você reina desordem. É como querer secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Se a mente está em caos, tudo ao redor será afetado. É por isso que o cuidado começa por dentro, e não lá fora. Se você não aprende a se reconstruir, nunca terá energia real para sustentar os outros. Muitos confundem autocuidado com vaidade, mas ele é responsabilidade. Dormir o suficiente, comer com consciência, reservar momentos de silêncio, tudo isso é parte da força que sustenta uma vida inteira. Não adianta ajudar com raiva, sorrir com exaustão, carregar o peso de todos enquanto desmorona por dentro. Quem vive assim acaba amargo, ressentido, preso em uma roda de dar sem nunca se abastecer. Isso não é bondade, é abandono de si. Sêneca alertava que a maior perda de tempo é se ocupar com aquilo que não nos pertence. E quantas vezes você já se perdeu tentando resolver dores que não eram suas, apenas para evitar olhar para as suas próprias feridas? Essa fuga pode até parecer nobre, mas é uma forma de negar a responsabilidade sobre a própria vida. Quando você se escolhe, não está sendo frio, está assumindo maturidade. Está dizendo: eu preciso estar inteiro para realmente ser útil. Olhe para dentro e pergunte-se: o que eu sinto agora? O que realmente preciso? Muitas vezes o corpo pede descanso, mas você insiste em ignorar. Muitas vezes a mente pede silêncio, mas você se enche de barulho para não encarar o vazio. Só que ignorar os sinais só aumenta o preço. O corpo cobra, a mente explode, a vida mostra rachaduras. É por isso que parar e se ouvir é ato de coragem, não de fraqueza. É escolher se manter em pé para não cair de vez. Esse é o quinto passo: compreender que autocuidado é alicerce, não luxo. É aprender a colocar limites, a dizer não com respeito, a escolher o que te fortalece em vez do que te desgasta. É entender que cuidar de si não diminui sua capacidade de amar. Pelo contrário, amplia, porque só quem está inteiro consegue oferecer algo verdadeiro. E quando você assume isso, a vida ao redor começa a se reorganizar naturalmente. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Thales Ramos, que está acompanhando a gente direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Thales, sua presença aqui é como o vento que sopra no Guaíba, firme, sereno e cheio de presença.
Saber que o estoicismo está fazendo parte da sua caminhada aí no sul do Brasil traz ainda mais força e propósito para a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa jornada de reflexão, equilíbrio e sabedoria. Thales, um abraço, meu querido. Seguimos. Então chega um ponto em que pensar demais deixa de ser análise e vira prisão. Você avalia, calcula, espera o momento ideal, a oportunidade perfeita, mas o tempo passa e nada acontece. A vida não muda por falta de capacidade, mas por excesso de espera. O pensamento sem ação vira peso, e esse peso vai se acumulando até que a mente se sente esmagada. É como carregar livros que nunca são lidos. Parecem úteis, mas só ocupam espaço e cansam os braços. O estoicismo sempre destacou que a sabedoria não é teoria guardada, mas prática viva. Marco Aurélio dizia que é preciso parar de falar e começar a ser. Esse é um lembrete direto. Não basta saber, é necessário agir. Pensar demais é uma forma sofisticada de procrastinar. E cada dia preso nessa armadilha é um dia a menos de movimento real. O mundo não espera que você esteja pronto. Ele continua girando enquanto você hesita. A verdade é que você nunca vai se sentir totalmente preparado. Confiança não antecede a ação. Nasce dela. É ao dar o primeiro passo que você descobre a força que tem. É ao enfrentar a situação que você percebe que a coragem cresce dentro de você. Se ficar esperando segurança plena, vai envelhecer sem ter começado. Se der um passo hoje, mesmo pequeno, já estará mais longe do que ontem. Esse é o segredo simples que poucos aceitam. Agir antes de sentir vontade. Olhe para as áreas da sua vida que estão paradas. Quantas conversas você tem adiado? Quantas mudanças você empurra para depois? Quantos planos continuam guardados na gaveta, esperando um cenário perfeito que nunca chega? Agora perceba, enquanto você espera, a vida passa. O medo de errar se transforma em arrependimento de não ter tentado. O que pesa mais? O fracasso ou a omissão? A resposta sempre será a omissão, porque o fracasso ensina, mas a omissão deixa vazio. É claro que o risco existe. Agir não garante que tudo dará certo, mas garante aprendizado, garante movimento, garante experiência. Quem age se aproxima do que deseja, quem espera se afasta a cada dia. A dúvida cresce no silêncio da inércia, mas diminui quando você se coloca em movimento. A clareza não nasce do planejamento infinito, nasce da prática. O passo revela o caminho, a estrada só aparece para quem anda. Esse é o sexto passo, trocar análise infinita por decisão corajosa. Não é preciso resolver tudo hoje, mas é preciso fazer alguma coisa agora. Um e-mail enviado, uma página escrita, uma ligação feita, um treino iniciado. A vida começa a se destravar quando você entende que não existe amanhã perfeito, existe apenas o hoje disponível. E quem usa o hoje constrói o futuro que deseja, enquanto quem espera segue preso no mesmo lugar. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que estava vivendo muito abaixo do que poderia? Essa sensação silenciosa de estar aquém das próprias forças dói mais do que qualquer crítica externa. Você vê outras pessoas conquistando aquilo que também deseja, mas ao invés de agir, se encolhe, acreditando que não é capaz. A mente cria desculpas, o coração guarda medo, e a vida vai se tornando menor do que poderia ser. Essa é a prisão invisível da autossabotagem. O mundo ensina desde cedo a duvidar de si. Cada crítica, cada rejeição, cada comparação vai deixando marcas. Você começa a acreditar que não é bom o suficiente, que não merece, que não tem o que precisa. Só que isso é mentira. É uma narrativa construída para te manter pequeno, repetida tantas vezes que você passou a tratá-la como verdade. Mas a verdade está dentro de você, não fora. A sua história já prova sua força. Só falta você acreditar nela. Epicteto dizia que o poder real não está nos eventos, mas na forma como você reage a eles. Isso significa que a sua força não depende das circunstâncias, depende da forma como você escolhe encará-las. Você já atravessou dias que achou que não suportaria, já carregou dores que ninguém viu, já venceu batalhas silenciosas. Essas marcas são provas vivas de que a sua força existe, só que você se acostumou a apagá-la com dúvidas, quando deveria usá-la como combustível. Quando você começa a acreditar em si,
tudo muda. A postura muda, a forma de falar muda, até a forma de andar muda. O mundo percebe a diferença entre quem vive pedindo permissão para existir e quem decidiu assumir sua essência. Não é arrogância, é confiança silenciosa. É a certeza de que mesmo que tudo dê errado, você ainda saberá se levantar. É a coragem de ser inteiro sem depender da aprovação externa. Não espere alguém vir dizer que você pode. Essa voz precisa nascer dentro de você. Não espere que a vida traga um sinal mágico. O sinal é a inquietação que já pulsa no seu peito, pedindo movimento. Você não precisa de diplomas extras, de títulos, de cenários ideais. Você precisa de decisão. Decidir que não vai mais se tratar como fraco, que não vai mais se esconder atrás de desculpas. A decisão é o gatilho que libera a força que já estava guardada. Esse é o 7º passo. Acreditar no próprio poder, não como ilusão, mas como reconhecimento de uma verdade que já está aí. Você é maior do que pensa, mais forte do que acredita, mais capaz do que imagina. O único limite real é a história que você repete para si mesmo. Troque essa história e a vida começa a responder diferente, porque quando você se posiciona com verdade, o mundo respeita. A vida sempre vai trazer obstáculos e você não tem controle sobre isso. O que muda tudo é como você decide enxergar cada pedra no caminho. Para uns, é motivo de tropeço, para outros, é degrau de crescimento. O estoicismo ensina que o obstáculo pode ser transformado em caminho, quando a mente não se entrega à reclamação, mas busca na dificuldade uma oportunidade de treinar força. A pedra continua sendo pedra, mas a sua postura diante dela muda todo o resultado. Pense em quantas vezes você se irritou por algo pequeno, uma crítica injusta, uma fila demorada, um comentário maldoso. Esses momentos mostram a diferença entre viver reagindo ao mundo ou viver escolhendo como responder. Se você explode, perde a paz e se desgasta. Se respira fundo e observa, percebe que a reação é sua e que pode escolher outra. Esse é o poder que ninguém pode tirar de você. A liberdade de decidir como reagir. Marco Aurélio escrevia em seu diário que o mundo é feito de eventos que não controlamos, mas que nossa virtude está em escolher a melhor resposta. Ele enfrentava guerras, traições, pressões políticas inimagináveis, mas registrava cada noite a importância de manter serenidade. Se até um imperador precisava se lembrar disso, quanto mais nós, que também enfrentamos pressões diárias. O exemplo é claro: quem governa a si mesmo permanece firme mesmo quando tudo ao redor balança. Essa firmeza não significa frieza sem emoção, significa não ser arrastado pelo impulso do momento. É permitir sentir, mas não se tornar escravo do sentimento. É reconhecer a raiva e escolher não deixá-la guiar sua boca. É perceber a tristeza e decidir não entregar sua vida inteira a ela. É transformar cada emoção em sinal, não em corrente. Isso é maturidade emocional, e ela nasce no treino diário, não em um único ato grandioso. Para praticar, use o exercício simples da pausa. Quando algo te provocar, respire fundo antes de reagir. Pergunte a si mesmo: isso depende de mim? Essa reação vai me deixar melhor ou pior? Essa pequena distância entre estímulo e resposta é a chave da liberdade, porque sem pausa você é refém. Com pausa, você é senhor de si. É nesse espaço que mora a verdadeira força, a que não precisa gritar para ser notada. Esse é o 8º passo: transformar obstáculos em treino. Cada provocação vira chance de praticar calma. Cada imprevisto vira oportunidade de desenvolver paciência. Cada crítica vira teste de autenticidade. A vida não para de trazer desafios, mas você pode parar de ser refém deles. Quando isso acontece, o caos não some, mas você atravessa com os pés firmes, sem se perder no meio do caminho. Existe um detalhe que muitos esquecem: a mente precisa de espaço. Quando você se enche de distrações, comparações e cobranças desnecessárias, não sobra clareza para agir. É como tentar escrever um livro importante em uma folha já toda rabiscada. Nada flui. O primeiro movimento, portanto, é eliminar excessos. Não apenas coisas físicas, mas também pessoas, conteúdos e pensamentos que drenam sua energia. Esse processo não é fácil, porque exige desapego, mas é libertador. Olhe com atenção para as suas rotinas.
Quantas horas você perde em redes sociais que só aumentam sua ansiedade? Quantas conversas mantém apenas por costume, mas que não te acrescentam nada? Quantos compromissos aceita por medo de dizer não? Esses pesos vão se acumulando até que você não percebe mais o quanto eles te puxam para baixo. O resultado é uma vida pesada, não porque as tarefas sejam impossíveis, mas porque está cheia de coisas inúteis. Sêneca já dizia que desperdiçamos a vida quando gastamos tempo demais com o que não nos pertence. Essa frase é um alerta direto para o presente. O que você está carregando hoje que não é seu? Quais cobranças, opiniões ou expectativas estão tomando espaço dentro de você sem terem sido convidadas? O simples ato de identificar esses ladrões de energia já abre clareira na sua mente. E clareira é sinônimo de direção. Eliminar não é abandonar tudo, mas escolher com consciência. Escolher o que fortalece em vez do que enfraquece. Escolher relações que nutrem em vez daquelas que sugam. Escolher atividades que geram paz em vez das que só criam ansiedade. É nesse processo de escolha que nasce a verdadeira liberdade. A mente, quando ganha espaço, volta a respirar. E uma mente que respira, cria, age e vive com muito mais qualidade. Praticar o desapego é aceitar que você não precisa estar em todos os lugares, nem agradar a todos. É aceitar que dizer não é um ato de amor próprio, não de egoísmo. É aceitar que parar para descansar não é perda de tempo, é investimento em energia. O espaço que você cria hoje é o terreno onde nascerá sua clareza amanhã. Sem ele, você continua sufocado, tentando crescer em solo infértil. Esse é o 9º passo. Libertar a mente do excesso. Cada vez que você solta algo que não serve mais, você se aproxima da sua essência. E essa essência é mais leve, mais firme e mais verdadeira. Não é uma vida sem responsabilidades, mas uma vida em que as responsabilidades certas ocupam o espaço certo. E é nesse espaço limpo que o foco floresce, que a disciplina se sustenta e que a paz encontra morada. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Francisco José Gonçalves, que está acompanhando a gente direto de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Francisco, sua presença aqui é como aquele café quente em manhã de serra, simples, forte e cheio de sentido. Saber que o estoicismo está fazendo parte da sua rotina, aí no interior do RJ, é motivo de alegria para toda a nossa comunidade, que cresce com propósito e união. Francisco, um abraço, meu querido. Seguimos então. A ansiedade, muitas vezes, nasce de um erro simples: tentar viver em todos os tempos ao mesmo tempo. Você pensa demais no passado, se preocupa em excesso com o futuro e se esquece que a única coisa que pode ser vivida de fato é o presente. Essa sobrecarga mental cria um peso que não existe no agora, mas que paralisa como se fosse real. O estoicismo lembra que o único tempo que temos em nossas mãos é o instante que está acontecendo neste exato momento. Quando você se perde entre lembranças e projeções, deixa escapar a força do presente. O passado já não pode ser mudado, o futuro ainda não chegou, mas o agora pede ação. E é nesse espaço curto, no simples hoje, que as maiores transformações acontecem. É no agora que você pode respirar fundo, escolher uma palavra diferente, dar um passo na direção certa. O agora é pequeno, mas tem poder gigantesco quando usado com consciência. Marco Aurélio escrevia que cada dia deve ser vivido como se fosse um ciclo completo, sem depender do amanhã para dar sentido. Isso não significa descuido com o futuro, mas sim foco no que pode ser feito agora, porque planejar é válido, mas viver preso em cenários que ainda não existem é desperdício. O presente é o lugar onde se planta, e sem plantar nada brota. O futuro que você deseja será resultado direto das sementes que coloca hoje. Quando você aprende a se ancorar no presente, percebe que a ansiedade diminui. Isso acontece porque a mente não fica mais tentando controlar o incontrolável. O corpo sente alívio, os pensamentos ficam mais claros e as decisões se tornam mais simples. O agora é muito mais leve do que a soma de medos e arrependimentos. E quando você se concentra nele, descobre que a vida não é tão pesada quanto parecia. Praticar a presença exige treino, não perfeição. Um exercício simples é parar alguns minutos por dia e observar a própria respiração.
Não precisa mudar nada, apenas sentir o ar entrando e saindo. Essa prática devolve você para o agora, corta o excesso de pensamentos e mostra que a vida está acontecendo nesse instante. E nesse instante, você já tem o suficiente para recomeçar. Esse é o 10º passo. Viver no presente. Não se trata de esquecer o passado ou ignorar o futuro, mas de respeitar o espaço de cada tempo. O passado ensina, o futuro inspira, mas é o presente que transforma. E quando você dá ao agora a atenção que ele merece, descobre que a vida é menos sobre correr e mais sobre estar inteiro em cada momento. Muitas vezes você acredita que precisa de um grande empurrão para mudar, mas a verdade é que pequenas ações consistentes fazem mais diferença do que explosões de esforço que logo morrem. É o gesto simples repetido todos os dias que constrói a base de uma vida transformada. Essa constância pode parecer pouco no início, mas se torna uma força impossível de parar com o tempo. É como a água que, gota a gota, fura a pedra sem precisar de violência. O segredo está em não esperar momentos extraordinários, mas criar rotinas simples que sustentam seu crescimento. Arrumar a cama, escrever 3 linhas, caminhar alguns minutos, desligar o celular meia hora antes de dormir. Esses hábitos pequenos, quando somados, formam um muro de disciplina que protege sua mente contra a desordem do mundo. O extraordinário nasce do comum bem feito, do cuidado diário com o que parece insignificante. Sêneca lembrava que a vida não é curta, mas mal aproveitada. E muito do desperdício acontece porque você subestima os pequenos espaços de tempo, acreditando que só grandes blocos são valiosos. A verdade é que até 10 minutos bem usados podem mudar a qualidade do seu dia. São nesses espaços que você decide ler em vez de rolar a tela, respirar em vez de reclamar, agir em vez de adiar. O tempo está sempre disponível, mas depende da forma como você o enxerga. Não espere condições ideais para começar. A disciplina não nasce em cenários perfeitos. Ela floresce justamente na imperfeição. Começar pequeno em meio ao caos é o que mostra que você está no comando. A cada escolha simples, você treina sua mente para entender que quem decide é você, não o acaso, não a preguiça, não a opinião alheia. E esse treino diário é o que cria confiança verdadeira, não discursos motivacionais. Muitas vezes, você vai falhar e está tudo bem. O que sustenta a mudança não é perfeição, mas retorno rápido. Caiu hoje? Levante amanhã. Perdeu o ritmo? Recomece sem drama. Cada recomeço é uma prova de força. Não é sobre nunca parar, é sobre nunca abandonar de vez. É nessa repetição de recomeços que a disciplina se fortalece, até que um dia o hábito já está tão enraizado que você não precisa mais pensar para agir. Esse é o 11º passo. Valorizar o pequeno, praticar a constância e recomeçar quantas vezes for necessário. A vida não muda em um único ato heróico, mas na soma de gestos simples, feitos em silêncio. É nesse silêncio que a transformação acontece, firme, lenta e profunda. E quando você olha para trás, percebe que foi exatamente essa simplicidade que construiu a sua nova história. A comparação é um veneno silencioso que corrói a paz sem que você perceba. Você olha para a vida dos outros, para conquistas expostas em redes sociais e acredita que está atrasado, que não é suficiente, que deveria estar em outro lugar. Essa comparação cria uma dor que não é real, mas que pesa como se fosse. E o pior é que você acaba medindo seu valor pela régua de alguém que nem conhece de verdade, esquecendo que cada caminho tem seu tempo. O estoicismo ensina que o único parâmetro justo é você mesmo. Epicteto dizia que devemos focar em melhorar a nós e não em competir com o mundo. Essa sabedoria continua válida porque só você conhece sua luta, sua dor e suas limitações. Comparar-se com o outro é injusto porque você não enxerga o que está por trás das aparências. Talvez o que hoje parece vitória para alguém seja apenas uma fachada, enquanto você constrói uma base sólida sem alarde. A comparação rouba a alegria de reconhecer seus próprios passos. Você olha para o quanto falta e esquece de valorizar o quanto já caminhou. Cada pequena mudança feita com esforço merece reconhecimento. Se você conseguiu vencer um hábito ruim, se reorganizou sua rotina, se levantou depois de uma queda,
Isso já é vitória. Mas a mente treinada a olhar para fora ignora essas conquistas e só foca naquilo que ainda não possui. Praticar gratidão não é romantizar a vida, mas enxergar com clareza o que já está presente. Quando você agradece pelo que tem, cria espaço para seguir crescendo, sem a ansiedade da comparação. A gratidão limpa a mente do excesso de cobrança e abre os olhos para oportunidades que estavam invisíveis. É nesse estado que você consegue agir com mais firmeza, porque não está correndo atrás de aprovação externa, mas construindo em silêncio a sua própria estrada. Marco Aurélio lembrava que o que atrapalha o homem não é o que os outros fazem, mas o que ele mesmo pensa sobre isso. Essa frase resume o efeito da comparação. O outro não é seu problema. A forma como você se enxerga é que determina sua paz. Quando entende isso, você para de olhar para fora em busca de validação e começa a fortalecer o olhar interno, onde está sua verdadeira medida de valor. Esse é o 12º passo. Abandonar a comparação e escolher a gratidão como guia. A vida não é corrida de quem chega primeiro, mas jornada de quem permanece fiel ao próprio caminho. O tempo certo é o seu, nem antes, nem depois. E quando você aceita esse tempo, descobre que a calma de seguir firme vale muito mais do que a pressa de tentar acompanhar os outros. Muitas vezes, você pensa que precisa de aprovação para seguir, como se cada passo dependesse da permissão de alguém. Esse hábito aprisiona mais do que qualquer corrente visível. Você deixa de tentar, deixa de mostrar quem é, porque teme não ser aceito. Mas viver assim é como estar sempre de joelhos diante de um tribunal invisível que nunca fica satisfeito. O resultado é uma vida moldada pelo medo em vez de guiada pela verdade interior. O mais curioso é que muitas dessas vozes que você teme existem apenas na sua imaginação. Você cria cenários de julgamento, críticas que nunca foram ditas, reprovações que nunca vieram. E mesmo assim se cala, se limita, se encolhe. Esse é o poder do medo quando não é enfrentado, transformar suposições em barreiras concretas. Mas basta um gesto de coragem para perceber que a maioria dessas barreiras nunca existiu de fato. Marco Aurélio afirmava que devemos viver segundo a nossa própria natureza, e não conforme os aplausos ou vaias da multidão. Isso significa que sua medida deve ser sua consciência, não o que os outros esperam. Se você age de acordo com seus valores, não há motivo para se esconder. E se alguém não entende, isso não muda a verdade do que você é. A lealdade consigo mesmo é sempre mais importante do que a aceitação externa. É claro que a crítica machuca, mas não precisa ter poder de paralisar. Quando alguém te julgar, lembre-se de que aquilo é apenas um reflexo do mundo interno dessa pessoa, não um retrato fiel de quem você é. A opinião de fora fala mais sobre quem emite do que sobre quem recebe. E quando você entende isso, o peso diminui. Você deixa de ser refém do olhar externo e começa a viver com mais liberdade. A coragem de ser autêntico nem sempre será compreendida, mas sempre será respeitada. Você pode até perder alguns olhares, mas ganha algo infinitamente mais valioso: respeito próprio. E esse respeito não pode ser comprado, só conquistado pela honestidade em ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta moldar você. É nesse ponto que a autenticidade se torna força silenciosa, que não precisa de barulho para existir. Esse é o 13º passo: parar de pedir permissão para viver a própria vida. Você não precisa de aprovação para ser quem é, não precisa agradar a todos para ter valor. A sua liberdade começa quando você escolhe a si mesmo sem desculpas, e esse ato simples abre espaço para uma vida mais verdadeira, mais firme e mais leve. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Carlos Mbembo, que está acompanhando a gente direto de Luanda, em Angola. Carlos, sua presença aqui é como o nascer do sol africano, forte, constante e cheio de significado para nossa comunidade estoica. Saber que o estoicismo está chegando até você e fazendo parte da sua caminhada enche nossa roda de conversa, de propósito, conexão e força interior. Carlos, um abraço, meu querido. Seguimos então. Muitos acreditam que cuidar de si é sinal de fraqueza, mas a verdade é exatamente o oposto. Se você não aprende a se priorizar,
acaba tentando salvar os outros enquanto se afoga lentamente. É impossível oferecer paz quando o coração está em guerra. É impossível sustentar alguém quando suas próprias pernas estão prestes a cair. O autocuidado não é luxo, é fundamento. Sem ele, tudo ao redor desmorona junto. O estoicismo ensina que a ordem interior é o alicerce da verdadeira força. Marco Aurélio sabia que para governar Roma, precisava primeiro governar a si mesmo. Essa lição vale para qualquer pessoa. Antes de ser pai, mãe, amigo, líder ou profissional, você é humano. E um humano precisa estar inteiro para cumprir qualquer papel. Não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, é responsabilidade com a vida que você carrega. Quando você se esquece de si, a ajuda que oferece aos outros vem cheia de cansaço e ressentimento. Você sorri por fora, mas por dentro grita. Você se doa esperando reconhecimento, mas só recebe cobrança. Esse ciclo cria amargura, porque a entrega nasce do esgotamento, não da abundância. É por isso que tantas pessoas generosas acabam se tornando duras. Nunca aprenderam que dizer não também é forma de amor. Sêneca alertava que o maior erro é gastar tempo com aquilo que não nos pertence, e muitas vezes você se ocupa tanto com os problemas alheios para evitar olhar para os próprios. É uma fuga disfarçada de bondade. Mas o preço é alto. Você perde saúde, clareza e alegria. O que poderia ser generosidade vira fardo, e ninguém consegue carregar fardo pesado por muito tempo sem quebrar. O autocuidado não precisa ser complexo. Pode estar em dormir cedo, em reservar minutos de silêncio, em aprender a dizer não, em escolher ambientes que nutrem em vez de sugar. Pequenos limites criam proteção, e limites não afastam, apenas preservam. Quando você aprende a se tratar como alguém que importa, a vida começa a ganhar um novo equilíbrio. Você se torna fonte limpa em vez de poço vazio. Esse é o 14º passo. Compreender que cuidar de si é o primeiro ato de maturidade. Quem se fortalece por dentro consegue oferecer força verdadeira para fora. E quem ignora essa lição cedo ou tarde, desmorona, levando consigo tudo o que tentou sustentar. Por isso, faça do cuidado próprio um compromisso, não como vaidade, mas como fundamento de uma vida mais firme e equilibrada. Existe um perigo escondido em pensar demais. Você acredita que está se preparando, mas na verdade está adiando. O excesso de análise cria paralisia, e a paralisia gera frustração. É como ficar na beira da piscina calculando a temperatura da água, a profundidade, a velocidade do mergulho, enquanto os outros já estão nadando. O pensamento sem ação é peso inútil, é acúmulo de planos que nunca se tornam realidade. E cada dia que passa, aumenta a distância entre onde você está e onde poderia estar. O estoicismo mostra que sabedoria não é teoria guardada, mas prática viva. Marco Aurélio escrevia que falar menos e agir mais era a base de uma vida forte. Pensar é necessário, mas só até o ponto em que prepara o gesto. Depois disso, continuar pensando vira desculpa sofisticada para não se mover. A mente cria justificativas elegantes, mas o corpo continua parado. E é no corpo parado que a vida se torna pesada. A clareza que você procura não aparece antes de agir, aparece no movimento. É dando o primeiro passo que você descobre o próximo. Quem espera condições ideais nunca começa, porque o cenário perfeito não existe. A coragem não nasce do conforto, nasce do enfrentamento. É quando você se lança no desconhecido que encontra a força escondida em si. Se não houver ação, não haverá descoberta. É simples e duro assim. Quantas oportunidades você já perdeu esperando estar pronto? Quantas conversas foram adiadas? Quantos projetos ficaram guardados? Quantos sonhos nunca saíram da gaveta porque você acreditou que precisava de mais tempo? Esse tempo nunca chega. O que chega é o peso do arrependimento, que dói muito mais do que qualquer fracasso. Errar machuca, mas ensina. Não tentar corrói em silêncio e não deixa lição alguma além do vazio. A ação é o que destrava a vida. Mesmo que seja mínima, ela cria movimento, e movimento gera energia. Um passo pequeno já quebra a inércia. É como girar a chave de um motor. O giro inicial exige mais força, mas depois o movimento se torna natural. Se você espera motivação, vai continuar parado. Se você age,
A motivação nasce como consequência. O gesto vem antes da inspiração, nunca depois. Esse é o 15º passo. Agir antes de se sentir pronto. Não importa se ainda existe medo, se ainda há dúvidas, se o caminho não está claro. O passo dado no escuro revela degraus invisíveis. É nesse gesto que você prova a si mesmo que não precisa de garantias para começar. O que sustenta sua vida não é a espera, é a coragem de sair da beira e entrar na água. Existe uma força imensa dentro de você, mas que muitas vezes fica adormecida porque a dúvida fala mais alto. Você se acostuma a acreditar que não é capaz, que não tem o que precisa, que vai falhar antes mesmo de tentar. Essa narrativa, repetida todos os dias, se transforma em uma prisão invisível. E quanto mais você repete, mais ela parece verdade. Mas a verdade não está no que a mente assustada diz, e sim no que você já provou com a própria vida. Quantas batalhas silenciosas você já enfrentou? Quantas vezes se levantou depois de quedas que pareciam definitivas? Quantas dores suportou sem ninguém perceber? Isso é força. O problema é que você esquece de olhar para essas provas e continua pedindo permissão para acreditar em si mesmo, como se precisasse que alguém dissesse: vai, você consegue. Mas essa voz não deve vir de fora, precisa nascer dentro de você. Epicteto dizia que você tem poder sobre a sua mente e não sobre os eventos. Essa frase coloca a chave nas suas mãos. Você não escolhe o que o mundo traz, mas escolhe como se posiciona diante dele. E esse posicionamento é o que revela a força real. É no momento em que tudo parece contra você que a decisão de continuar faz diferença. O poder não está em eliminar os obstáculos, mas em manter firmeza quando eles aparecem. Quando você começa a acreditar em si mesmo, a vida responde de forma diferente. O corpo muda, a postura muda, a forma de falar muda. As pessoas percebem quando alguém se assume de verdade. Não é arrogância, é confiança silenciosa. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, você terá condições de se levantar. Essa confiança não precisa de grito, se manifesta no silêncio das atitudes. Não espere o cenário perfeito para se valorizar. A confiança não aparece de repente, ela é construída a cada vez que você cumpre o que promete a si mesmo. Cada pequena vitória fortalece essa crença. De arrumar a cama, cumprir um treino, terminar uma tarefa simples, tudo isso vai somando pontos na sua própria mente, até que um dia você percebe que já não precisa se convencer de nada, porque o respeito próprio já está sólido dentro de você. Esse é o 16º passo, assumir o próprio poder. É parar de viver encolhido, esperando aprovação, e decidir ser inteiro mesmo diante das incertezas. É reconhecer a força que já existe, que já foi provada tantas vezes, e finalmente se permitir acreditar nela. Quando essa decisão acontece, o mundo pode até não mudar, mas a forma como você se enxerga transforma tudo. Um dos maiores erros que você pode cometer é achar que precisa fazer tudo sozinho, sem jamais pedir ajuda ou dividir o peso. Isso não é força, é teimosia disfarçada. A verdadeira força não está em carregar o mundo inteiro nas costas, mas em saber quando é hora de parar, respirar e reorganizar as prioridades. Quem se recusa a descansar acaba pagando com a própria saúde, com a clareza mental e com a energia que poderia ser usada em algo realmente importante. O estoicismo nunca ensinou indiferença ao ponto de negar o cansaço. Pelo contrário, ele fala sobre reconhecer os limites humanos. Marco Aurélio escrevia em seu diário que até os imperadores precisavam de silêncio para suportar o peso da vida. Se alguém com todo o poder externo precisava desse espaço, por que você acreditaria que não precisa? O silêncio é medicina. O descanso é parte da disciplina, não sua ausência. Descansar não significa abandonar responsabilidades, mas preparar-se para cumpri-las melhor. É como um arqueiro que precisa soltar a corda para depois atirá-la com mais força. Quando você se recusa a parar, começa a agir no automático, perde a clareza e transforma até as tarefas simples em fardos pesados. O descanso consciente devolve a energia e permite que você volte a agir com presença. É a pausa que fortalece o movimento. Muitos confundem pausa com fraqueza, mas ela é justamente o contrário.
Só quem é corajoso o bastante para reconhecer que precisa respirar consegue se reconstruir de verdade. O fraco é aquele que insiste em seguir até quebrar. O forte é o que sabe quando parar para retornar mais inteiro. Essa distinção é essencial para não confundir desgaste com dedicação. O primeiro destrói, o segundo constrói. Sêneca lembrava que gastar tempo em excesso com o que não nos pertence é desperdício. Isso vale também para as cobranças internas. Muitas vezes, você exige de si mesmo mais do que exigiria de qualquer outra pessoa. Trata-se com dureza desnecessária, como se só tivesse valor quando está em movimento constante. Mas a vida não é corrida sem fim, é jornada que pede ritmo, e ritmo envolve acelerar e também desacelerar. Esse é o 17º passo, aprender a descansar sem culpa. Descansar não é abandonar, é se preservar para poder continuar. É entender que o corpo precisa de pausa, a mente precisa de silêncio e a alma precisa de respiro. Quando você aceita isso, descobre que pode seguir mais longe, mais firme e mais consciente. O descanso deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser parte essencial da força. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Marvito José Bicuma, que está acompanhando a gente direto do Canadá e agradeceu pelos ensinamentos. Marvito, sua presença aqui é como o calor de um bom café brasileiro em pleno inverno canadense, trazendo força, clareza e conexão mesmo a quilômetros de distância. Saber que o estoicismo chegou até você aí no Canadá e está fazendo diferença na sua vida é motivo de grande alegria para toda a nossa comunidade. Marvito, um abraço, meu querido. Seguimos. Então a vida sempre vai colocar diante de você situações que testam sua paciência. O trânsito que não anda, o atraso inesperado, a pessoa que age de forma injusta, tudo isso parece pequeno, mas tem o poder de roubar sua paz se você deixar. A paciência não é apenas suportar, é escolher não se entregar ao impulso imediato. Quem reage no calor da raiva quase sempre se arrepende depois, porque falou ou fez algo que não gostaria. A paciência é a ponte entre sentir e agir, e sem ela você vira escravo da própria emoção. O estoicismo ensina que é preciso criar espaço entre o estímulo e a resposta. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. Esse é o segredo. A situação pode ser a mesma para duas pessoas, mas a experiência será completamente diferente, dependendo de como cada uma decide responder. A paciência não muda o fato, mas muda a forma como você vive esse fato. Praticar paciência não significa aceitar injustiça ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher o momento certo de agir e a forma mais consciente de fazê-lo. É como segurar a flecha no arco. Você sente a tensão, mas espera o instante certo para soltar. Essa espera controlada multiplica o efeito da ação. Já a reação apressada costuma desperdiçar energia e gerar mais problemas do que soluções. A paciência também é treino de humildade. É aceitar que você não tem domínio sobre tudo, que imprevistos fazem parte da vida e que não adianta lutar contra o que não pode ser mudado. Resistir só aumenta o sofrimento. A paciência, nesse sentido, é inteligência prática. É escolher não gastar energia em batalhas que não podem ser vencidas e guardar força para aquelas que realmente importam. Isso não é fraqueza, é sabedoria aplicada. Marco Aurélio lembrava que até as maiores tempestades passam e que não há dor que dure para sempre. Essa lembrança ajuda a suportar o que parece insuportável. Quando você entende que tudo é passageiro, a paciência cresce dentro de você como âncora que mantém firme o barco mesmo quando o mar está agitado. Essa consciência de impermanência traz leveza, porque mostra que nada é eterno, nem mesmo a dor. Esse é o 18º passo. Cultivar a paciência como força silenciosa. Não é sobre esperar sem agir, mas sobre agir no tempo certo, sem se deixar arrastar pelo impulso. Quem aprende a esperar sem se desesperar, encontra paz mesmo em meio ao caos. E essa paz é um dos sinais mais claros de maturidade emocional, porque mostra que você já não é refém das circunstâncias, mas senhor de si. Existe uma ilusão que prende muita gente, acreditar que só será feliz quando tudo ao redor estiver perfeito.
Você pensa que precisa ter mais dinheiro, mais reconhecimento, um relacionamento ideal, um futuro seguro. Mas essa busca sem fim só cria ansiedade, porque a perfeição nunca chega. A vida sempre terá lacunas, sempre terá pontos inacabados. E se você condiciona sua paz a um cenário perfeito, viverá eternamente frustrado, correndo atrás de algo que nunca se concretiza. O estoicismo mostra que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece fora, mas em governar o que acontece dentro. Marco Aurélio escrevia que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que você pode escolher viver em paz, mesmo em meio às imperfeições. Não é negar a realidade, mas encarar que a vida é feita de altos e baixos, e que esperar a ausência de problemas é o mesmo que esperar que o mar nunca tenha ondas. A paz não se constrói quando tudo se encaixa, mas quando você aprende a lidar com o que não se encaixa. É a capacidade de seguir em frente, mesmo quando as coisas não estão como gostaria. É respirar fundo diante da frustração, encontrar propósito no meio do caos, enxergar sentido mesmo no que não saiu como planejado. Essa postura não elimina as dificuldades, mas tira delas o poder de destruir sua paz interior. Muitas vezes, você já teve momentos de alegria no meio da simplicidade. Uma conversa sincera, um pôr do sol inesperado, um abraço silencioso. Esses instantes mostram que a felicidade não está no cenário grandioso, mas na forma como você se permite viver o presente. A mente que sempre espera algo maior nunca aproveita o que já existe. E quando você percebe isso, começa a valorizar mais os detalhes, que são justamente onde mora a vida de verdade. Sêneca dizia que desperdiçamos a vida esperando o futuro, enquanto o presente escapa. Essa é a armadilha da perfeição, esperar condições ideais para só então viver. Mas a vida não é ensaio, ela já está acontecendo agora. Quando você decide parar de adiar a paz e começa a buscá-la no meio das imperfeições, descobre que a liberdade sempre esteve disponível, só estava escondida atrás da ansiedade por mais. Esse é o 19º passo, abandonar a busca pela perfeição externa e cultivar a serenidade interna. É entender que a vida nunca será totalmente organizada, mas você pode estar organizado por dentro. Essa decisão muda tudo, porque devolve a você o controle da própria experiência. O mundo pode continuar instável, mas você aprende a permanecer estável por dentro, e isso é força real. A disciplina é o elo invisível que conecta a intenção ao resultado. Sem ela, qualquer plano se perde, qualquer promessa vira apenas palavra solta. É fácil dizer o que deseja, difícil é sustentar o compromisso diário com pequenas ações. A disciplina não nasce de inspiração repentina, mas da repetição constante de escolhas simples. É no gesto repetido que a mente entende que você está no comando e que não vai se deixar levar pelo caminho mais fácil. O estoicismo sempre colocou a disciplina como virtude central. Epicteto lembrava que não devemos esperar a motivação aparecer, mas agir mesmo sem vontade. Essa atitude cria um poder silencioso, o poder de não depender do humor, da emoção do momento ou da aprovação externa. Quem se disciplina aprende a construir a vida com base em decisões firmes e não em sentimentos passageiros. É essa consistência que transforma intenções em realidade. A disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. No início, levantar esse peso parece impossível, mas a cada dia que você insiste em cumprir o que decidiu, esse músculo cresce. A mente aprende que pode confiar em você. E a confiança própria é um dos maiores tesouros que alguém pode ter. Quando você sabe que cumpre o que promete a si mesmo, não há obstáculo externo que consiga te quebrar. Mas é importante lembrar que disciplina não é rigidez cega. Não significa se punir por falhas ou viver sem prazer. Significa saber equilibrar esforço e descanso, constância e flexibilidade. Quem confunde disciplina com dureza acaba se quebrando no primeiro tropeço. Quem entende disciplina como lealdade a si mesmo, aprende a se levantar e recomeçar sempre que for necessário. A força não está em nunca cair, mas em levantar sem desistir. Marco Aurélio escrevia que cada manhã traz a chance de recomeçar a vida. Essa frase simples carrega a essência da disciplina. Não importa o que aconteceu ontem, o que importa
é o que você escolhe fazer hoje. Cada dia é oportunidade de reafirmar quem você é, e essa reafirmação acontece nos detalhes, nas escolhas pequenas que parecem insignificantes, mas constroem o alicerce de uma vida inteira. Esse é o 20º passo: cultivar a disciplina como estilo de vida, não como prisão, mas como liberdade, porque quem não tem disciplina se torna escravo da preguiça, do medo e da inconstância. Já quem escolhe a disciplina passa a ser dono do próprio destino. Não é fácil, mas é simples: decidir, agir, repetir. E nesse ciclo, a transformação acontece de forma natural, firme e irreversível. Muitas vezes, você esquece que a vida é feita de escolhas diárias, não de grandes decisões isoladas. O rumo da sua história não depende de um único momento de coragem, mas da soma de pequenas escolhas feitas repetidamente. Cada vez que você escolhe agir em vez de adiar, cada vez que escolhe calma em vez de explosão, cada vez que escolhe disciplina em vez de preguiça, está moldando silenciosamente o futuro. É como esculpir uma pedra. Não é um golpe que cria a forma, mas milhares de golpes firmes e constantes. O estoicismo nos lembra que a virtude é praticada no cotidiano, não em discursos grandiosos. Marco Aurélio escrevia que é nas ações de cada dia que se revela o caráter, e isso significa que você não precisa esperar uma grande chance para provar quem é. Você prova na forma como responde ao vizinho, na paciência com os filhos, na dedicação ao trabalho, na honestidade consigo mesmo. O extraordinário nasce da soma do ordinário bem feito. Quando você entende isso, percebe que não precisa carregar a pressão de resolver tudo de uma vez. Precisa apenas decidir o próximo passo certo. Essa simplicidade tira o peso da ansiedade e coloca a vida em ritmo possível. O próximo passo pode ser pequeno, mas é ele que abre caminho para o seguinte. Se olhar apenas para o todo, pode se sentir sufocado. Se olhar para o passo de agora, encontra força para continuar. A vida não cobra perfeição, cobra presença. Estar presente nas escolhas significa não viver no automático. É pensar antes de reagir, é alinhar o que faz com o que acredita, é manter coerência mesmo quando ninguém está olhando. Esse alinhamento silencioso é o que constrói uma vida firme. O mundo pode não perceber de imediato, mas o reflexo aparece no tempo, porque o tempo revela o que é consistente. Sêneca dizia que não é a sorte que define uma vida boa, mas a forma como ela é conduzida. Isso significa que mesmo em meio a dificuldades, você pode viver com dignidade se suas escolhas forem guiadas por valores. O contrário também é verdade. Mesmo em meio a facilidades, uma vida sem coerência se perde. A chave está em escolher com consciência, não apenas reagir por impulso ou conveniência. Esse é o 21º passo. Transformar escolhas diárias em construção de caráter. Não espere aplausos nem reconhecimento imediato, porque o verdadeiro resultado é interno. É olhar para si e saber que, independentemente do que aconteça fora, você está sendo fiel ao que acredita. Essa fidelidade é a base de uma vida que vale a pena ser vivida. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Henrique Silva, que está acompanhando a gente, direto de Brasília, capital do nosso Brasil. Henrique, sua presença aqui é como aquele horizonte amplo do Planalto Central, trazendo clareza, firmeza e propósito para nossa conversa estoica. Saber que você está com a gente nessa jornada fortalece ainda mais a nossa comunidade, que cresce com consciência e sabedoria a cada dia. Henrique, um abraço, meu querido. Seguimos, então. Existe uma verdade dura que precisa ser aceita. Ninguém pode viver a sua vida por você. Apoios existem, conselhos ajudam, mas no fim das contas, cada passo é responsabilidade sua. É você quem decide levantar ou ficar parado, continuar ou desistir, enfrentar ou fugir. Essa consciência pode parecer pesada no início, mas é a chave da liberdade. Porque quando você entende que a responsabilidade é sua, percebe que o poder também é. O estoicismo sempre reforçou essa autonomia. Epicteto dizia que a liberdade começa quando paramos de culpar os outros por nossas dores. Isso não significa que as injustiças não existam, mas que a forma como lidamos com elas é nossa escolha. Quando você terceiriza a responsabilidade, se torna refém.
Quando assume mesmo diante das dificuldades, descobre que pode crescer em qualquer terreno. O que antes parecia prisão se transforma em treino. A vida não espera que você esteja pronto. O tempo continua passando, com ou sem a sua decisão. Cada dia é uma oportunidade que não volta. E se você insiste em esperar o cenário perfeito, vai perceber tarde demais que a perfeição nunca chega. O único momento real é o agora, e é nele que você tem a chance de agir. O amanhã é promessa, o ontem é memória, mas o hoje é ferramenta concreta nas suas mãos. Quando você escolhe agir, mesmo com medo, descobre que a coragem não é ausência de temor, mas movimento apesar dele. Cada passo dado prova a si mesmo que você pode mais do que imagina. É no ato de levantar quando tudo pesa que a força cresce. E quanto mais você age, mais a confiança floresce. Não é mágica, é treino. A confiança é resultado da repetição de gestos feitos em silêncio. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta e incerta, e que desperdiçar tempo é desperdiçar a própria essência. Isso significa que esperar indefinidamente é se condenar ao arrependimento. Já agir é se abrir para o aprendizado, mesmo que venha com erros. O erro ensina, o arrependimento paralisa. Essa diferença é o que separa uma vida vivida de uma vida apenas sonhada. Esse é o 22º passo. Assumir total responsabilidade pela própria jornada. Não culpar, não esperar, não adiar. É entender que a vida começa de verdade quando você para de olhar para fora em busca de permissão e começa a agir com firmeza. O mundo não muda de repente, mas você muda diante do mundo. E essa mudança interna é o que cria uma vida com mais sentido, mais força e mais liberdade. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.